que vos va abriendo, va diciendo, gloria a Dios. San Juan 11. Adri, oh, folha transportada, ¿verdad? San Juan 11, 25. Vamos lá. Eu quero um cafecito também. Paulo, será que pudesse um cafecito negro sem açúcar? San Juan 11, 25. Quem abriu diz amém? Amém. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler juntos. Les dijo Jesus. 1, 2, 3. Vamos lá, agora vamos ler como se vocês foram creyentes que sabem o que estão fazendo acá no dia de Páscoa. 1, 2, 3. Le dijo Jesús: amém? E todo aquele que vive e crê em mim não morirá eternamente. E a palavra pergunta: ¿crees en eso? E eu pergunto para vocês: ¿creen nesto? Vamos orar. Cerra tus ojos, baja tu cabeça. Espírito Santo de Deus, nós entregamos para ti esse momento, Senhor Jesus. Bueno es encontrar personas, bueno es comer, bueno es abraçar, bueno es saludar, bueno es estar em família, bueno es adorarte, pero incomparável é estar em tu presença, Espírito Santo. Então ministra nessas vidas nessa manhã, que todo enojo, toda raiva, todo pensamento que não proviene de ti seja cancelado agora no nome de Jesus. Espírito Santo, vós sos entronizado nessa casa, vós sos o Senhor desse lugar, em nome de Jesus, assim como tu palavra dijiste, Senhor Jesus Cristo, aquele que crê em ti, Senhor Jesus Cristo, terá vida eterna, em nome de Jesus. Por isso ministra nossas vidas nessa manhã, que aqueles que entraram na cá podem sair de cá transformados, não por minha palavra, sino que por tu palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, em nome de Jesus Cristo. Então, toma tu lugar de honra nessa casa, se adorado nessa manhã, nós te adoramos, nós te alabamos. Eu sei, Senhor Jesus Cristo, que essa manhã acá é um encontro personal. Então, habla com nós outros na maneira particular, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Páscoa é um dos momentos mais importantes da vida cristiana. Páscoa é um momento ímpar na vida do crente. Por mais que nem tantas pessoas dão essa ênfase, as pessoas, a maioria delas, têm suas culturas que giram em torno para sacar a atenção da cruz. Em Brasil, é uma cultura forte de huevo de chocolate, conejito, verdade? Nada contra ele, nada contra o comércio. Pero todo isso hace que saca um pouco a atenção da verdadeira ressurreição e da verdadeira cruz. Paraguai também, a gente, hasta el ateu tem Semana Santa em Paraguai, verdade? Hasta el ateu comemora Páscoa, hasta el ateu comemora Viernes Santo. ¿Por quê? Porque aproveita de isso sem entendimento para hacer coisas que está tudo bem, pero não tem o verdadeiro significado verdadeiro da Páscoa. Pero Páscoa, en realidad, es lo que hace la diferencia de los cristianos y de todos los otros líderes, de todos los otros profetas. Se você vai buscar a túmula de Maomé, se você vai buscar a túmula de Buda, se vai buscar de qualquer outra pessoa que foi influente, que foram buenas, que de verdade hicieron diferença na humanidade, todas as tumbas estão allá. Pero Jesucristo é a única que não está. Por isso houve tanta força de los fariseus, de los saduceus, para roubar o túmulo, roubar o corpo, verdade? Para dizer que o corpo foi roubado, para que não houve ressurreição, mas de verdade houve ressurreição. E é o que faz a diferença em nossas vidas. Diferença para ser melhor que as outras pessoas, não. Diferença para servir as pessoas, porque nosso Cristo vive. Repita-se comigo: nosso Cristo vive. Mira para uma pessoa que está cerca de vós, elige uma pessoa muito hermosa e habla assim: Jesus Cristo está vivo. E não é solamente estar vivo, porque nascer todos nascem.
El tema es que Él resucitó. Ustedes han visto eso acá en la representación de los niños. Él ya no está allá, la tumba vacía está. Entonces, más allá de solamente estar vivo, es que Él venció la muerte. ¿Cuántos pueden decir así? Gracias a Dios. Es que Él venció la muerte. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Evangelio es mucho más y más allá do que solamente comportamental. É importante, são os primeiros passos de minha vida, de minha conversão, quando eu tenho cambios comportamentais. Pero andar com Jesus, de verdade, é muito mais do que agarrar uma porção de felicidade, outra porção de lograr mis éxitos, outra porção de cumprir mis metas, meter todo em la licuadora e dizer assim, esse é o Evangelho. Porque o Evangelho é muito mais profundo que isso. É mais allá, nós falamos isso semana passada, é mais allá de que deixar de beber, deixar de fumar, é mais allá do que deixar o vape, é mais allá do que não ter relações sexuais antes do matrimônio. O Evangelho é mais profundo, o Evangelho é individual, é coletivo, mas também é individual, é profundo. E se eu não começo a entender dessa maneira, minha vida vai ser muito rasa, porque comportamento se cambia. Comportamental é fácil, agora ter verdadeiramente uma transformação de Cristo de adentro para afuera é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Quantos estão comigo? Então, que melhor dia que a Páscoa para que nós entendamos a ressurreição de Cristo e entender que Páscoa tem para nós hoje tem um subtítulo muito importante que é Eu já não sou escravo ou já não sou escravo. Repita assim comigo: Páscoa, já não sou um escravo. Uma vez mais, Páscoa, já não sou um escravo. Quando nós começamos a entender isso, Empezamos a entender que Páscoa, eu já não sou mais um escravo. Eu começo a entender e começa a ser sentido quando eu canto a canção, porque Ele vive. Eu posso crer nele amanhã, porque Ele vive. Já não há temor, mas Deus é fiel. Quantos estão acá? Amém, igreja? Então, o que é Páscoa? Pergunte para mim, pastor. Pastor de meu coração. Graças, verdade? Pergunte assim, o que é Páscoa? Vamos lá, Páscoa tem dois significados que convergem para o mesmo lado. Éxodo número 12, pode abrir aí por favor. Éxodo, se você é brasileiro, Exodó. Éxodo número 12. Éxodo número 12. Capítulo 1. Vou ler para vocês. Vamos lá. Páscoa era uma festa que Deus havia determinado para os israelitas, para que eles comemorassem a salida da esclavitud. Em realidade, Deus sempre falava com os judeus através de etapas, através de fiestas. Tinha a fiesta de los panes sin fermento, tinha que é Páscoa, tinha festa de Pentecostés, tinha ano del jubileu, tinha o ano de, como se chama esse de 7 anos? De los 7 anos, como era? Shemitah. Deus sempre falava através de fechas. Cada fecha eles deveriam comemorar, e cada comemoração era como se Deus girasse um ciclo da vida das pessoas. Era como se Deus dissesse assim: mira, esta festa é um memorial para que nós giramos um ciclo para que pensemos na outra jornada. E nesse momento acá foi a instituição da Páscoa, como diz no livro de Éxodo. Diz o Senhor a Moisés e a Arão em la tierra dele. Espera só um pouquinho, vou abrir minha outra Bíblia, que essa cá é Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés e a Arão em la tierra del Egipto, dizendo: este mês será o princípio de los meses, para vosotros será este el primer de los meses del año. Habla toda a congregação de Israel, dizendo: en el 10 de este mês, tome-se cada um cordeiro, segundo as famílias de seus padres, um cordeiro por família. Mas se a família fora tão pequena que não baste para comer o cordeiro, então ele e seu vecino imediato a sua casa tomarão uno segundo o número de pessoas, conforme ao comer de cada homem. Uns comiam pouco, outros comiam muito, verdade? Desde sempre. Hareis la cuenta sobre o cordeiro.
El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni agua, sino que asada al fuego, su cabeza en sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo quedaré hasta la mañana que quemaréis en el fuego. Pasa para el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra del Egipto, y heriré todo el primogénito en la tierra del Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses del Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga o mortandad cuando hiera la tierra del Egipto. Y este día os será por memoria, y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Vem comigo acá, pastor, nunca leí dessa maneira. Páscoa era uma fiesta para comemorar a libertação do povo de Israel. O povo de Israel estava escravo aproximadamente 430 anos del faraó. Ustedes conhecem a história, tinha José que foi para allá, foi tirado no poço, hizo prosperar o povo, ele tuvo 7 anos de hambre, 7 anos de prosperidade, pero José era uma pessoa importante. Pero foram passando as gerações e a gente se olvidou quem era José. Então vino um novo faraó, e o novo faraó se preocupou com a gente de Israel, porque eles pensavam assim: eles crescem em número. E Faraó se quedou preocupado porque pensou que a gente de Israel ia ser mais forte que a gente do Egipto. Então ele começou a preocupar-se, começou a maltratar eles, começou a massacrar o povo. Começava a dar trabalhos dobles, começava a castigar, começava a fastigar o povo. Então o povo de Israel, de uma geração que começou a libertar, eles começaram a ser escravizados. Então Deus levanta Moisés. Moisés era um libertador, hijo de Joquebed. Vocês se recordam dessas prédicas aí, amém? Se não recuerda, vamos para a Bíblia depois. Então Deus levanta Moisés. Moisés recebe o sinal do Senhor e começa a dizer para Faraó: Faraó, mira, Deus está mandando, deja que o povo se vaya. É necessário o povo ir-se. E Deus endurecia o coração de Faraó e não deixava o povo sair. Então Deus enviava, vocês conhecem as 10 plagas. Cada plaga, cada decreto de Deus era contra uma deidade de los faraós. Vamos lá. Tinha uma plaga que Deus lenou a eles de moscas. Por que essas moscas? Porque eles adoravam um Deus chamado Deus Belzebu. Esse Deus Belzebu era um Deus de las moscas. Então eles pensavam que quando eles adorassem ao Deus Belzebu, as moscas não vendriam para ele naquele momento. Então eles tinham um altar para Belzebu, eles teriam um altar para Saraiva, eles teriam um altar para o rio Nilo, eles teriam um altar para as ranas, eles teriam um altar em base de enfermidades, de úlceras. Por quê? Porque eles pensavam que quando eles adorassem essa imagem de uma enfermidade, uma úlcera, eles seriam livrados das enfermidades. Então o que Deus estava dizendo para os israelitas, ele estava dizendo assim: gente, será que vocês não entenderam? Eu los livré desde José, por mais que cambiou as gerações, vocês se estão volviendo parecido com essa geração e estão adorando outros deuses. Então, o que Deus está fazendo? Deus foi destruindo uno por uno de los dioses de Él, hasta quedar todos en el piso. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy explicando para ustedes acá? Entonces, ¿por qué el pueblo estaba esclavo? Porque la cabeza de ellos se volvió esclava de las adoraciones falsas que ellos hacían. Eles adoravam a várias coisas, menos a Deus de Israel.
Entonces Dios vino derribando un por uno de los altares de la falsa adoración. Y es lo que Dios va a hacer en esta mañana. Dios va a venir derribando altar por altar de adoración. Quizás vos no tenés un poste para adorar Beelzebú, pero vos podés adorar otras cosas. Vos podés adorar cigarrillos, vos podés adorar todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, es una adoración. Y Dios no divide adoración con nadie. Por eso que Dios, cuando empezamos a caminar con Dios, Dios viene cortando las raíces. ¿Por qué? Pregunta para mí, ¿por qué, pastor? Porque yo me vuelvo parecido con aquello que yo adoro. Entonces, si yo tengo algo que ocupa el lugar de Dios en mi corazón, Dios saca. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser más esclavo de las cosas. Y Dios va sacando y va cortando. ¿Por qué relacionamentos muchas veces Dios vem e corta? ¿Por quê? Porque vos te volviste um esclavo desse relacionamento e transformaste um altar para essa pessoa. Quantos conhecem pessoas assim? Que têm um altar para o novio, o altar para a novia. Ah, se não vem na igreja não me vou. Ah, se ele não hace, não me vou. Não, não. E lo que Deus está dizendo, en aquel tiempo Deus dijo assim: eu corto os altares que ustedes tinham para outros deuses. E lo que Deus está querendo dizer para nós acá é que em la Páscoa é um momento de não ser esclavo. La Páscoa é um momento de libertação. A história só se repite, amém? 5 amém, amém? Então Deus envia as plagas, que era para humilhar e dizer assim: cada divindade dessas vai cair por terra. E é interessante, porque eles recebem essa orientação de Deus, e ele disse assim: preparem um cordeiro cada um. O cordeiro deveria ter hasta 1 ano de idade. Por quê? Se vos agarra um cordeiro que passou de 1 ano de idade, ele já é um cabrito. Entra em um lugar onde tem cabritos, quem tem estância vai saber se ele não te vai querer guampear, porque ele queda nervioso. Então, um cordeiro de menos de 1 ano é porque ele era puro, porque tinha pureza, porque não tinha essa maldade, porque não tinha essa raiva. Todo o que passa no Antigo Testamento apunta para o Novo Testamento. Então, antes era um cordeiro que as pessoas deveriam agarrar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, matar o cordeiro e passar em los dinteles e los umbrales de las puertas. Em los dinteles e los umbrales de las puertas. ¿Hace sentido para vocês? Então ele tinha que sacrificar esse cordeiro e passar, e quando passasse o anjo da morte não ia tocar neles. ¿Por quê? Porque a sangre do cordeiro estava sobre a vida deles. Por isso que Páscoa significa passar por em cima, pass over, é passar de lejos. ¿Por quê? Porque quando o anjo da morte ia passar para destruir a todos, ele não ia tocar em los hijos de Israel, ele ia passar por cima. ¿Por que ia passar por cima? Porque essas portas estavam marcadas com a sangre del cordeiro. Repita assim comigo: há poder em la sangre del cordeiro. E Jesus não tinha 1 ano, pero Jesus era puro. Jesus não tinha essa maldade, por isso que ele foi entregado. Antes era um cordeiro que a gente deveria hacer sacrifícios, agarrar um animalcito e matar. Agora já não necessita mais animalcito. ¿Por quê? Porque Jesus se entregou por nós outros. O mesmo cordeiro de antes é o mesmo cordeiro de agora. É uma señal de la cruz que está en los umbrales de las puertas, e é o que deve estar em nossas vidas também. Vamos lá? Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Pero havia algumas instruções para eles. E as instruções eram: ustedes devem compartilhar o cordeiro em família. Não se trata só de passar a sangre, é comer o cordeiro em família. Jesucristo, antes de ser entregue, ele preparou uma mesa. E nem todos em la mesa que estavam com ele, porque aí também estava o traidor. Pero a donde vou acá é que todo nosso chamado se refere à família. Desde o Antigo Testamento del Éxodo era: comam em família. A hora de novo para nós sigue é em família. Não se trata só do indivíduo, se trata de família. Por isso que a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. ¿Por quê? Porque se trata de família, não é algo solo tuyo. O que passou com Faraó acá? Faraó se assustou e disse: salgam de acá. E ele deixou eles saírem, verdade? Vocês conhecem um pouco essa história. E eles começaram a andar caminho à terra prometida. Pero em realidade, eles não foram sueltos ou libertados dessa esclavitud porque Faraó lhe permitiu. Eles foram preservados de la muerte porque tinha a sangre del cordeiro. Hoje dia as pessoas já não falam mais: a sangre de Jesus tem poder.
porque não é tão linda a palavra, verdade? Pero la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Mira para la persona de su lado y declara así para ella: la sangre de Jesús tiene poder. No, com mais cara de profeta para ela, declara assim para ela: la sangre de Jesús tiene poder. Ponga a mão sobre sua vida e declara assim: eu declaro la sangre de Jesús. Em nome de Jesús, eu declaro la sangre del Cordeiro sobre minha vida. Em nome de Jesús. Então, quando o ángel de la muerte passar por cima, ele passa lejos, ele passa over, ele passa de largo por vós. ¿Por quê? Porque ele vê a sangue del Cordeiro. Nós não vemos, nós não entendemos. Se nossos olhos espirituais se abriram, nós íamos morrer de desesperados, porque é muito louco o mundo espiritual. Pero mientras nós estamos falando acá, e mientras vos está em tu trabalho, mientras vos estás manejando a calle, ángeles de muerto te siguen e te persiguen todo o tempo, haciendo que vos resbale e tropiece. A todo momento nós somos atacados com flechas, com escudos, de qualquer maneira. E como fazer isso então? Quando a sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas, quando nós reconhecemos que Ele morreu por nós, que Ele se entregou por nós, que já não sou escravo, então o inimigo vem por um caminho e tem que volver por 7 caminhos diferentes. Quantos creem nisso? Jesus estava andando, então João Bautista lhe mirou e disse assim para ele: aí está o Cordeiro de Deus, el que saca o pecado del mundo. E isso deixou a gente mirando: uau, como assim aí está o Cordeiro de Deus, ele que saca o pecado do mundo? Porque até esse momento, a gente necessitava ir hasta o templo e sacrificar animais. Quem já mirou The Chosen no cine? Se não mirou, mirem. Vocês vão ver que Jesus se enoja, verdade? Porque a gente está pervertindo o templo, está vendendo os sacrifícios. Então, ¿qué eu estava falando? Ok. Todas as pessoas estavam esperando um cordeiro. Então aparece Jesus e Jesus disse assim para ele, e Juan disse assim para ele: aí está o Cordeiro de Deus, ele que saca o pecado do mundo. Deus mío, esse foi aterrizador para as pessoas. Como assim um Cordeiro de Deus, ele que saca o pecado do mundo? Nós devemos ter os olhos como de João Bautista, entender que é solamente o Senhor que saca o pecado do mundo, entender que é solamente o Senhor que hace cambios em minha vida, é só o Senhor. Pode ser a força que seja, mas é solamente o Senhor. A palavra Páscoa significa passar por encima, passar de largo. Cada vez que vem o acusador, cada vez que vêm hostes del inimigo sobre nossas vidas, estou falando de maneira espiritual, ele tem que passar por encima, tem que passar de largo. ¿Por quê? Porque ele está vendo que a sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas. A sangue do Cordeiro, que é Jesus, está sobre nossas vidas. Repita assim comigo uma vez mais: a sangue de Jesus tem poder. Pero hablar de Páscoa não existe, não é só a Páscoa judia, solamente da libertação. Por coincidência, verdade? La Semana Santa se deu a mesma festa de la Páscoa de la libertação de los judíos. Se vos vas evangelizar um judío hoje, vai dizer assim: não, porque nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, eles não vão entender. Porque para os judíos é solamente, os judíos ortodoxos, é solamente essa Páscoa dos judíos antiga. Pero para nós outros é essa Páscoa. Então, é impossível falar de Páscoa se não juntar as duas coisas: a libertação da esclavitud e a venida de Cristo para nós. O fato acá é que viernes, vocês conhecem o que passou, ele morreu, tuvo sábado, depois vino domingo, que esse terceiro dia se chamava Fiesta de las Primícias. Eu estou tentando ser o mais, como posso dizer, mais teórico possível para que vocês entendam. Porque essa prédica, não quero que seja uma prédica solo espiritual, porque Páscoa por si solo é espiritual, pero eu quero que vocês tenham entendimento do que verdadeiramente é Páscoa. Vocês estão comigo acá, amém? Eu quero que vocês entendam assim, Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa não é só comer, Páscoa tem um significado muito interessante. Então, aonde está o ponto X de la Páscoa? É nessa representação acá. A palavra diz em 1 Coríntios 15:20 que Ele é a primícia de los muertos. ¿Qué significa ser a primícia de los muertos? Primícia é o primeiro, é aquele primeiro que ressuscitou de los muertos. Pastor, pero antes pessoas não ressuscitaram de los muertos? Por exemplo, Lázaro ressuscitou, sim ou não? Pero murió.
¿Cuál es la diferencia de Jesús? Que Jesús resucitó y está vivo. Hasta ahora, hasta hoy, 2000 años después estás vivo, amén. Entonces Pascua significa livramento, remisión de pecados, resurrección. Pascua significa, yo era esclavo, ahora estoy saliendo para ser livre. Pascua significa remisión. ¿Qué es remisión? Una cuenta paga. Hasta ahora nosotros vivíamos de una manera, pero cuando llega Jesús en nuestras vidas, la cuenta es paga, está todo cancelado. Pascua también significa resurrección. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Por qué? Jesucristo resucitó por un motivo, para que yo y vos pudiéramos tener vida, vida en abundancia. Él murió por un motivo. ¿Cuál es el motivo de la muerte de él? Pregunte para mí, ¿cuál, pastor? Mis y tus pecados. Entonces, el motivo de la muerte son mis y tus pecados. Y el motivo de la resurrección, nuestra vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos lá, vamos para mais adelante. A Bíblia diz em São Mateus, abra sua Bíblia em São Mateus 17, 26, por favor. São Mateus 26, 17, adelante, pode pôr aí nas pantalhas. São Mateus 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos y comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. E entristecidos em grande maneira, começou cada um deles a dizer-lhe: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Mais um. Então ele respondeu e dijo: el que mete a mano comigo no plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, segundo está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuera a este hombre no haber nacido. Um pouco mais. Então ele respondeu Judas, el que entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Mais uno. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebé de ella todos. Vem para mim acá. Quando nós miramos a Santa Cena de Jesus, que eles saíram para preparar a Páscoa, onde estava o cordeiro na mesa de Jesus? Nós miramos todas as inscrições de Santa Cena, não tinha um cordeiro. A Páscoa era um cordeiro. Eles deveriam ter essa comemoração, deveriam sacrificar um cordeiro. E Jesus disse para eles assim: prepara a Páscoa. E eles foram, prepararam, pero em Jesus em nenhum momento acá ele sacrifica o cordeiro. E onde estava o cordeiro da Santa Cena? Nós não hemos visto o cordeiro na mesa. ¿Por quê? Porque ele mesmo era o cordeiro. A gente não estava entendendo o que estava passando. Ele estava partindo o pão, ele estava llenando a copa. E onde está o cordeiro? Pero ele mesmo era o cordeiro. Ele estava mostrando para as outras pessoas: gente, há que ter entendimento do que vocês estão fazendo. Eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro. Vocês estão entendendo o que está passando acá? Não sei quantos já leram essa passagem. É bueno mirar The Chosen, pero piensen que The Chosen tem licenças poéticas. Há muitas coisas que não estão na Bíblia allá. Pero mejor que vos mirar a película é escuchar o autor contando em tus oídos a verdadeira palavra que é a Bíblia, amém? Então, allá na Bíblia, nós começamos a ler, começamos a entender e uau, é o próprio Cordeiro que estava celebrando o Cordeiro. É interessante porque allá no primeiro jardim del Edén foi allá onde rompeu todo, onde não funcionou. El primer Adán, verdade, primeiro Salvador que era para ser Adán, allá no primeiro jardim, ele não logrou suportar, pero depois dessa Santa Cena acá, para onde eles se foram? Eles foram para um lugar chamado Getsemani. Estou traduzindo todo isso para que vocês possam entender. Então, preparou a Santa Cena e foi para um lugar chamado Getsemani. Como se chamava Getsemani? Qual era o significado? Uma prensa de azeite. Que prensa de azeite, verdade? Que prensa de azeite é essa? Jesus foi para esse lugar,
chamado Getsemaní, uma prensa de azeite. E allá a Bíblia disse que ele sudou sangue de tamanha pressão que era sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, porque ele sabia o que estava por passar. As pessoas se acercavam dele e diziam assim: não, não, não. Pedro disse assim: não, eu mato e muero por vós. E ele disse: não, não é assim. Não é assim que funciona. Ele foi prensado. Mira o que diz a palavra. Então chegou Jesus com eles à aldeia que se chama Getsemaní e disse a seus discípulos: sentem acá hasta que eu vaya aí e ore. E tomando Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se em grande maneira. Então Jesus lhes disse: mi alma está muito triste hasta la muerte. Quédense acá e velad comigo. E yendo-se um pouco mais adelante, se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Padre mío, se é possível, passa de mim esse vaso, pero não como eu quero, sino como tu queres. E vindo seus discípulos, los hallou dormindo, e vindo ele a seus discípulos, los hallou dormindo, e dijo: Pedro, assim não haveis podido velar comigo na hora, velar e orar, para que não entreis em tentação. El espírito a la verdade está presto, mas a carne está enferma. O que passou nesse momento acá? Jesus preparou a Santa Cena, foi para o jardim para orar, seus discípulos não dormiram, ele estava desperto, apretado, sudando sangue. E a pergunta é: por que ele sudou sangue? Qual é o motivo dele sudor de sangue? Qual é o motivo de tanto dolor, de tanta opressão? Sabe o que estava passando aí? Ele estava entendendo e sofrendo mis e tus pecados. Ele estava dizendo assim: se é possível, aleja de mim essa copa, pero se não é possível, eu levo sobre mim. Não sei quantos de vocês estão entendendo verdadeiramente isso, pero quando eu entendo isso, eu tenho que trazer um novo significado sobre minha vida acerca da Páscoa. Porque Jesus foi molido, transpassado, humilhado, e antes mesmo de ocorrer, ele já estava no jardim sudando, sendo pressionado. Por quê? Porque ele já estava carregando o peso de mim e de tus pecados. Vocês estão comigo acá? Ele estava sofrendo, e que custo? Um custo de sangue. Um sangue havia sido pago, um sangue ia ser derramado, um sangue ia ser pago. Depois Jesus disse assim, e outra vez foi a segunda vez, e orou dizendo: Padre mío, se não pode passar este vaso de mim, sem que eu lo beba, haga-se tu voluntad. E que é isso, Jesus acá? Ele sujetou a vontade de ele à vontade de Deus, para obedecer verdadeiramente a Deus. Para que serve isso? Por que estou dizendo isso nesse momento? Porque nós estamos acá para sermos parecidos com Jesus. Se eu não sujeto minha vontade à vontade de Jesus, não há ressurreição, não há libertação da esclavitud. Se eu não entendo que Jesus renunciou a si mesmo por amor de mim, se eu não entendo isso, não aprendo dele a renunciar minha própria carne, não há ressurreição. Eu vou viver morto nos mesmos pecados todas as vezes e nunca vai cambiar nada. Então eu tenho que renunciar minha própria carne. Amém? Eu tenho que aprender a renunciar meus próprios desejos carnais que não provêm de Deus, para que Ele mesmo possa viver em minha vida. A Bíblia diz assim: acaso pensas que não posso agora orar a meu Padre? Ele me daria mais 12 legiões de ángeles. Por que Jesus estava dizendo isso para Pedro? Vieram, se acercou Judas, lhe deu um beijo. Jesus lhe disse assim: por que vienes a mim, amigo? E dá um beijo. Pedro saca a espada, verdade? La cica, le corta. E Jesus lhe pega de novo a orelha do soldado, e Jesus lhe chama a atenção de Pedro. Ele disse assim: Pedro, acaso vos crees que eu não posso orar a meu Padre vem e envia uma legião de ángeles acá e soluciona o tema? Como pues se cumprirão as escrituras, se conviene que se ha hecho? O que Jesus estava ensinando para ele? Que não é por força. Mira para uma pessoa que está cerca de vós e habla assim para ele: não é por força. Como era o plano de Deus para Jesus segundo Pedro? Segundo Pedro, Jesus ia sentar na silla e vai começar a dar ordens militares, e Pedro ia estar junto com ele, e assim vai ser. E ele primeiro que se acercava, ele passava o cuchillo, matava, ele solucionava, ele disse: eu vou matar e morrer por vós, Deus. Pero os planos de Deus são diferentes de nossos planos. Às vezes queremos que os planos de Deus sejam iguais aos nossos planos, pero não são assim. Então Deus tem que vir de trás e ir pegando as orelhas que nós outros cortamos por sermos tercos.
Então, vem Jesus e le pega e diz assim: será que vos não entendés que se eu quero llamando una legión de ángeles? Não é em tu tempo, Pedro, não é em tu tempo, é en el tiempo de Deus, é de la manera de Deus. Pero cada vez que eu quero salir cortando orejas, quero saliendo, hacer las cosas de mi manera para aliviar el dolor, Deus não vai aparecer. Eu tenho que deixar Deus ser Deus em minha vida e entender que não é por força os planos dele sobre minha história. Eu quero ser livre de la esclavitud, livre del pecado. Não é por força. Calma. Quando Ele chega em sua vida, é um milagro verdadeiramente que você não tem nem explicação. Quantos estão entendendo o que estou dizendo acá? Ele nos planos de Pedro era: eu hago, eu estou acá, eu sou cerca de Jesus, então eu tenho que sabedoria para ser todo. Calma. Os planos de Deus, a maioria das vezes, são diferentes de nossos planos. Não é por inteligência, não porque eu tenho o conhecimento, eu sei como é. Não, é por confiar verdadeiramente e se entregar aos planos de Jesus. Eu me recuerdo que quando eu comecei a caminhar com Cristo na igreja, meu problema era as drogas, eram adicções. Pastor, você sempre contas isso. Quando vos venir predicar, vos conta a tua história. Eu não posso contar a tua história, tenho que contar minha história. Meu problema eram as adicções e eu hacía força para deixar, pero demasiada força. Eu tentava deixar, eu hacía promessas, eu escondia meu cigarrilho lejos e pensava: nunca mais vou encontrar, ele estava debaixo do meu carrão, verdade? Eu tentava a minha maneira, a minha força e nunca logrei. Hasta que chegou um dia que o próprio Deus, de uma maneira inexplicável e milagrosa, sacou de mim. Por quê? Porque é da maneira de Jesus, é da maneira de Ele. Sabe quantas vezes vieram sobre minha cabeça, puseram a mão e disseram assim: sale espíritos de pilintra, sale espírito de cachaça, sale espírito de cigarrilho, e nunca salió. Nunca salió. Não é por ele poner de manos, não é por la espada cortada, é porque vos deixa Deus fazer o plano verdadeiramente dele sobre sua vida. Quantos estão entendendo esse acá? Quantas orejas vos estás cortando por aí? É assim que tem que ser. E Deus está dizendo assim: não é assim. Aprenda a confiar nos planos de Deus. Salmos 37 diz assim: entrega tu caminho ao Senhor, confia em Ele e lo demás Ele hará. Repita assim comigo: entrega, põe aí na pantalla para que a gente veja. Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e Ele hará. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e Ele hará. Confia nele, entrega tu caminho para Ele, que Ele vai ser. O que Jesus estava ensinando para Pedro no momento que Jesus devia ser abraçado? Ensinando a confiar. Queres andar com Deus? No momento de maior dolor você tem que ensinar. Queres aprender a andar com Deus de verdade? É o momento que você tem que poder dizer assim: tchau Pedro, sai de cá, não vê que eu estou estudando sangue e vos me está molestando. No momento de maior dolor de Jesus, Ele estava lá ensinando. E por que nós outros devemos ser diferentes? Por que tem que ser assim? Confia, encomenda tu caminho a Jeová, confia nele. Que é confia? Não é... Eu estou mirando para vós. Não, confia, entrega, camina e Ele hará. A Bíblia não diz assim: quizás Ele hará, e Ele hará. Aprenda a confiar nele, Senhor. Mira para uma pessoa cerca de vós com olhos de profeta e declara assim para ela: eu declaro sobre sua vida. Salmos 37. Salmos 37. Quantas das vezes nós todos passamos por momentos de dolor e queremos levar a força de nosso braço? Jesus não vai para a cruz, verdade? Não, Jesus vai para a cruz. É necessário para que eu e vós tenhamos vida. Depois que passou aí tanta coisa, gente, leia esse capítulo, é um capítulo. Pedro negou a Cristo, Jesus foi enviado para Pilatos, para Caifás, Judas se quita a vida, que mais? Jesus foi para Pilatos de novo, Barrabás é suelto. Não é que soltaram Barrabás, eligieron Barrabás por Jesus, é diferente. Le puseram Jesus na corona de espinas, disse que as espinas penetravam seu crânio. É um tempo interessante acá. Mira o que diz a Bíblia. E la víspera de sábado, que amanece para o primeiro dia da semana, vino Maria Magdalena, la outra Maria, a ver o sepulcro, e aí o Senhor foi hecho um grande terremoto, porque o ángel del Senhor descendendo del cielo e chegando, havia revuelto a pedra e estava sentado sobre ela. Sabe o que passou? Não foi necessário nem os ángeles del Senhor chegar para sacar a pedra. Não, o Senhor transpassou. Ele havia vencido a morte e que era na pedra para Jesus.
Não sei quantos de vocês estão entendendo o que nós estamos comemorando, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos renovando nossa aliança, porque já não é mais tempo de ser escravo. Agora nós somos livres. Por que nós somos livres? Nós somos livres porque allá atrás, Deus liberou o povo da esclavitud del faraón, liberou os israelitas e o povo volviu a ser escravo de novo. Então vino Jesus e disse assim: agora acaba acá a esclavitud, agora vocês nunca mais vão ser escravos, agora eu verdadeiramente sou o cordeiro que me entrego para vocês. Agora eu sou o cordeiro que me entrego e acaba com todo. A Bíblia diz assim: seu aspecto era como de relâmpago e seu vestido branco como a neve. E de medo de los guardas se assombraram e foram vueltos como muertos. E respondendo el ángel dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque eu sei lo que buscais a Jesús, que foi crucificado, pero lo que dice la palabra, ele já não está acá. Ele ha ressuscitado, como dijo: vení, ve el lugar que está puesto el Señor. Vocês estão comigo? Ele ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero terminar essa passagem com outra palavra, Colossenses 12, de 13 a 15. E acá quero terminar este culto de hoje. Colossenses, pode pôr aí, filho, por favor. Colossenses 12. Quero explicar para vocês o que está passando acá nesse momento. Colossenses 12, de 13 a 15. E a vosotros, estando muertos em pecados, e la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de él de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabe o que está dizendo acá? Jesus foi allá e sacou toda a deuda que nós tínhamos de pecado, de morte, de falta de perdão, todo aquilo que nos apressurava. Ele foi allá e disse assim: não, eu saco, eu levo todos sobre minha vida. E ele disse que ele despojou principados e potestades, ou seja, todos os reis, todo o que eles pensavam que eram grandes, verdade? Ele foi allá e acabou com todos eles, desde allá do Antigo Testamento até Jesus, e os exibiu publicamente. O que é exibir publicamente? Quando os soldados romanos ganhavam na guerra, eles volviam para Roma e eles traíam todos os inimigos que eles ganhavam, todo arrebentado, traíam os principais deles, verdade? Todo arrebentado, sem seus escudos, sem suas insígnias, e eles, os soldados romanos, passeavam com eles publicamente, hasta acercar-se do palácio, para que toda a gente pudesse ver que os soldados romanos sí são fortes, e acabaram com todos os reis, com todo o que tinha alrededor, e exponia todos os inimigos. Por isso que se disse publicamente. Publicamente era: mirar, os soldados romanos estão passeando com todos acá, para que veja a força deles. Pero que isso Jesus? Jesus vino, despojando os principados e as potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre eles sobre a cruz. Então Jesus disse assim: mentira, engano, pecado, adultério, fornicação, engano, violência, adicções. Deus expulsou todos eles publicamente. Então, quando ele caminhava para a cruz, por isso que lá havia cruzes, pensa assim, porque por isso que tinha na via cruzes um caminho, porque os soldados romanos haciam nesse caminho, mostrando de quem eles ganhavam, e Jesus mostrava a mesma coisa publicamente, pero ele não levava sobre ele na cruz, ele levava sobre ele publicamente tudo o que é nosso. Ele levava nessa marcha, nesse caminho, publicamente ele dizia assim: acá eu levo mentiras, acá eu levo enganos, acá eu levo adultério, acá eu levo traição, e eu estou exponendo todo isso publicamente, através de mis heridas, pero eu vou a triunfar sobre eles em la cruz. Quantos estão entendendo isso acá? Para quem foi isso? Para mim e para vós. Para que hoje, 2025, 1900, porque ele morreu com 33 anos, 1900 e poucos anos, nós todos pudiéramos estar aqui. Por quê? Porque ele vive, para que vós possam ter vida, e vida em abundância. Se essa palavra falou contigo, ponga-se em pé, nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Esse é um momento muito especial. A mim me gustam os cultos proféticos, os cultos comover. Eu sou esse tipo,
Pero hay momentos que nosotros debemos traer un alimento que es verdadeiro para que ustedes não se baseiem solamente em lo que ustedes escutem, sino que ustedes se baseiem en la palavra. Mañana de Páscoa es la mañana de libertación. De la misma manera que el Señor libertó el pueblo de Israel que era esclavo de Faraón, de la misma manera que el Señor Jesús vino, se entregó la cruz y llevó públicamente sobre él todas nuestras transgresiones para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. La tumba está vacía, ¿verdad? Él resucitó para que nosotros pudiéramos estar acá hoy. Y ¿sabe lo que pasa? Él está acá de nuevo diciendo así: yo resucité, yo estoy vivo para que vos puedas tener vida, vida en abundancia. Recomeça de novo. Deja atrás aquilo que te prendia. Inicia de novo. Basta de ser esclavo del pecado. Basta de ser esclavo de las cosas viejas. E inicia de novo. Aí, onde vos estás? Cierra tus ojos, baja tu cabeça. Se vos entrastes acá por la primeira vez hoje, ou por la segunda, ou nunca hiciste essa oração, e vos entendiste que essa palavra é para vós, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, pero vos nunca lograste entender isso. Aí na palavra do Senhor dizendo: invita Ele para ser parte de tu coração, a ser parte de sua vida. Se vos quereis receber a Ele e entregar sua vida para o Senhor Jesus, aí todos com os olhos cerrados, não te vou pedir para que passe adelante, não te preocupes com isso. Pero se vos deseas entregar sua vida ao Senhor, receber a Ele como tu único e suficiente Salvador de sua vida, com os olhos cerrados, levanta tu mano bem alta e repita comigo essa oração. Vamos, não tenha vergonha, essa oração pode cambiar tu vida, essa oração pode cambiar tua história. Espírito Santo de Deus, acá hay manos levantadas, Espírito Santo, que te aceptam nessa manhã. Repita-se comigo: Senhor Jesus, en esta mañana, yo te recibo como mi suficiente Salvador. Yo reconozco que allá en la cruz, vos llevaste mis pecados, mis errores, mis transgresiones. Y es para este Jesús que yo entrego mi vida hoy. Yo reconozco, Señor Jesús, que mi vida nunca más va a ser la misma, porque vos estás conmigo. Entonces, en esta mañana, yo declaro que ya no soy más esclavo. Yo soy libre. Libre en Cristo. Libre en Jesús. Cambia mi historia, Espíritu Santo. Cambia mis días. Cambia mi vida. Y que mi vida nunca más sea la misma. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ustedes, Espíritu Santo de Dios. Acá hay personas que te reciben por la primera vez, que levantaron sus manos, Señor Jesucristo, y que reciben la sangre del Cordero sobre sus vidas. Cambia la vida de cada una de ellas en nombre de Jesús. Que todo pensamiento esclavo sea cancelado ahora y que ellas vengan a ser libres, libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Da un fuerte aplauso, Señor Jesús. Santo es el que vive, santo es el que reina. Vamos a adorar. Santo en las alturas. Vos que ya sos libre, en la tierra, comienza a declarar. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre,
santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Y como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y el León reinará, y todos lo verán. Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y el León reinará, y todos lo verán. Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y el León reinará. Santo es el que vive, santo es el que Agarra la mano de la reina. persona que está de su lado. Vamos lá. Santo